Continuando a minha análise, eu quero dizer o seguinte: durante a Idade Média, o diaconato se desvirtuou, uma série de problemas da própria igreja, divisão da igreja, disputa de poder, não só pelos sacerdotes, né, mas também pelos próprios diáconos que vão disputar o poder, acima de tudo porque tinham a parte da administração e das finanças da igreja. E vai surgir, então, portanto, no seio da igreja, em substituição à atividade do diácono, as ordens religiosas, algumas delas de grande importância para o atendimento ao trabalho social. Eu quero citar principalmente a ordem de Francisco de Assis, que foi diácono e morreu como diácono, com a preocupação de dar uma assistência aos pobres. O diaconato, na verdade, ele é recuperado pela reforma religiosa. Os reformadores, próprio Lutero, Zwinglio, inclusive há um trabalho intenso de Zwinglio tentando justificar o trabalho do diaconato na igreja, o próprio Calvino, e também, por que não dizer, Wesley. Todos eles com a visão de recuperar o diaconato original, aquele diaconato da igreja primitiva, de levar a igreja a uma preocupação social intensa. Então criou-se uma aliança dos dois ministérios da igreja. O ministério da palavra, exercida pelos presbíteros, e o ministério do serviço, exercido pelos diáconos, e agora, em algumas igrejas, já há permissão das mulheres, das diaconisas. Na igreja primitiva, a gente vai ter também algumas diaconisas, não intituladas diaconisas, mas exercendo funções diaconais na igreja, principalmente com Paulo. Então nós vamos observar, portanto, que essa recuperação do diaconato vai passar também pela Igreja Metodista na Inglaterra, eu falei isso na lição passada, pela Igreja Metodista, no movimento metodista e pela Igreja Metodista nos Estados Unidos, e vai chegar também ao Brasil. Eu lamento muito que a revista não tenha usado da oportunidade de falar sobre o diaconato no Brasil. E eu quero aqui citar, por exemplo, a nossa Constituição. Nós somos uma igreja que tem uma Constituição e tem uma lei ordinária. E ela diz assim, no artigo 11 da Constituição da Igreja Metodista do Brasil: ordem são características eclesiásticas, categorias eclesiásticas, nas quais a Igreja Metodista acolhe aqueles que reconhece vocacionado para serviços especiais no desempenho de sua missão. Ora, então a gente tem que entender que aqueles que em algum momento optaram por exercer o diaconato na igreja, estão exercendo esse diaconato por atender a um chamado e por vocação. E diz o artigo 12: as ordens da Igreja Metodista são duas, a presbiteral e a diaconal, constituídas, respectivamente, de presbíteros e diáconos, sem distinção de sexo. Então, essas duas ordens, que são a ordem presbiteral e a ordem diaconal, compõem aquilo que nós chamamos de o ministério ordenado da igreja.
Então é importante que a gente veja isso. E seguindo ainda, nos cânones, no artigo 17 dos cânones, é importante que a gente fundamente o que nós estamos dizendo. O artigo 17 dos cânones diz assim: ordem diaconal é a categoria eclesiástica leiga, na qual a Igreja Metodista, com a autoridade e direção do Espírito Santo, acolhe, em nome de Deus, pessoas que ela reconhece vocacionadas para a prestação de ministérios especiais reconhecidos pela Igreja, sem distinção de sexo, consagrando e ordenando-as ao desempenho da função. Então, esse é um aspecto. E o próprio Wesley, né, na sua Bíblia, que é importantíssima, a Bíblia maravilhosa, com os comentários de Wesley, ele nos diz assim, que quando os apóstolos levaram a comunidade a escolher os discípulos, essa mesma comunidade vai escolher homens cheios do Espírito Santo e sabedoria, posto que não é um assunto leviano administrar até os bens temporais da igreja. Para fazê-lo, bem mesmo, uma grande medida dos dons e da graça de Deus é necessária, aos quais, diz o texto, encarregamos deste serviço. Seria oportuno para a igreja que os ministros ordinários em cada era tivessem o mesmo cuidado para agir de acordo com as pessoas compromissadas com as responsabilidades que os apóstolos, por mais extraordinário que o ofício deles fosse, agiram da mesma maneira nesta e em outras ocasiões. Esse é comentário de Wesley. Então é muito importante que a gente tenha uma noção que a Igreja Metodista tem uma ordem diaconal organizada e ela está se estruturando na primeira região. Aqui na igreja mesmo do Jardim Oceânico, a comunidade está acostumada a ver os seus diáconos, né, trabalharem ajudando na ceia, nos ministérios do santuário, no ministério da administração, em outras atividades, no louvor, enfim, nas atividades que eles são chamados nas igrejas locais, além de exercerem ministérios regionais.